O medicamento é importante, mas não é tudo para o portador de uma doença rara. É preciso um olhar especial desde o nascimento. Enquanto não vem a cura, busca-se qualidade de vida. A AFAG, acredito que todos aqui presentes, e tem muitas associações que lutam por esses pacientes, têm conhecimento que muitas doenças poderiam sim ter uma qualidade melhor se tivesse em conjunto com toda uma terapia multidisciplinar, um tratamento medicamentoso, que muitas vezes não tem. A gente sabe que um percentual muito pequeno das doenças raras tem esse tratamento. E a nossa luta, ela também não se resume a esse tratamento medicamentoso. Hoje, essa audiência pública, ela foi aberta justamente para a gente tratar desse assunto. Mas a gente tem esse pleno conhecimento. Por quê? Porque todas as associações que estão aqui, muitas vezes, elas acabam também fazendo o papel do próprio Estado quando um paciente precisa de um diagnóstico precoce, quando ele precisa encontrar médicos capacitados naquela doença. Debater esse tema que eu considero tão importante, principalmente sendo eu uma pessoa interessada, sendo uma pessoa que sofre com doença rara, e que é um assunto que eu tenho acompanhado já há mais de 12 anos, fora a vivência da própria doença, e que finalmente eu estou vendo um progresso, eu estou vendo uma atenção maior do que se dava logo que eu comecei essa história. Eu queria também passar a minha vivência da doença. Eu tenho mucopolissacaridose tipo 6, tenho 24 anos, eu sou formado em Direito, e o fato de eu ter feito esse curso é principalmente para que eu tivesse conhecimento jurídico, para que eu pudesse ajudar as pessoas, principalmente aquelas que não têm nem ideia de que elas têm o direito a um tratamento integral, um tratamento gratuito que seja disponibilizado pelo Estado. E desde que eu comecei a vir para Brasília em 2002, pedir a incorporação dos tratamentos para mucopolissacaridose, infelizmente já, como eu falei, já 12 anos passados, ainda eu estou engatinhando nessa luta. Existem muitas terapias e precisa-se pensar em mais que terapias de medicamentos. O medicamento é uma terapia ponte que pode ajudar enquanto não se faz uma terapia mais definitiva. Em muitos casos, o tratamento curativo não é um medicamento. Dificilmente será um medicamento. Provavelmente será uma terapia genética, um transplante, coisas que vão deixar a pessoa numa condição melhor. Os medicamentos para a vida toda, reposição de hormônios, de enzimas, reposições de vários tipos, pode funcionar melhor em alguns casos. No geral, eles não funcionam tão bem e você tem dificuldades de controlar a doença com isso. É preciso investir mais. É preciso investir em terapias genéticas. É preciso investir em transplantes. A gente tem que falar isso porque essas vão ser os caminhos da cura. O tratamento medicamentoso, ele serve por um tempo, mas ele realmente não vai conseguir curar nenhuma doença desse tipo. Então é preciso estudar mais, saber mais, usar os nossos centros e usar a oportunidade de aprender mais sobre essas doenças com o grupo de pessoas que têm essas doenças no Brasil, né? Hoje nós estamos desperdiçando esse potencial. Quem estuda aqui são os outros países, estudam os nossos doentes. Muitas vezes não temos os dados, não recebemos esses dados vão para fora e a gente não fica sabendo sobre eles. Eu sempre ouvia sobre estatísticas em relação ao custo-benefício, em relação que se tratar um portador com mucopolissacaridose significaria deixar de atender pessoas que sofrem com outros problemas. Infelizmente, o único meio que eu tenho de ter uma saúde de qualidade, que eu faço esse tratamento há 11 anos e graças a Deus eu me mantenho vivo graças a...
que eu tinha problema de saúde muito grave. Infelizmente, não existe cura, então, e também não haveria tempo para essa cura. E sobre o que eu estava falando de dados estatísticos, a única certeza que eu tenho é que eu não quero fazer parte da estatística de óbitos de doenças raras. Aí a gente traz um ponto importante. O cuidado medicamentoso tem um papel fundamental, mas, acima de tudo, uma política pública ela tem que ser baseada e ter o seu alicerce em outras ações que são fundamentais. Se nós fôssemos pautar uma política pública de atenção às pessoas com doenças raras apenas com medicamentos, nós temos no universo de 8.000 doenças raras, não ultrapassando as 100 doenças que têm alguma e não evidência total de o benefício com o uso de algum medicamento. Ou seja, apenas 1,2% das doenças seriam contempladas se nós fôssemos pautar uma política pública com a questão específica de medicamentos. Existe uma série de necessidades que vão desde o acolhimento ao diagnóstico. A partir do diagnóstico, quais são as medidas de cuidado, sejam cuidados de reabilitação ou habilitação, alguns tratamentos específicos que perpassam não somente as cirurgias, transplantes, mas outras necessidades e, em alguns pontos específicos, o uso de medicamentos, que aí sim a política não se furta dessa necessidade, mas não tem como a gente considerar a base de uma discussão em cima apenas de uma questão de medicamentos. No Brasil, nós temos medicamentos para doenças raras com quase 10 anos de registro junto à Anvisa. E até hoje, o único meio que esses pacientes encontram para ter acesso a esse medicamento é através do judiciário. A judicialização, com certeza, ela não é o melhor caminho para o paciente. Até porque, antes disso, ele já teve toda uma luta, ele e a família dele, para conseguir o quê? Um diagnóstico. Ele já travou uma batalha primeiro com relação ao diagnóstico. E aí, quando se tem esse diagnóstico, que muitas vezes ele é devastador para toda a família, o indivíduo, agora, ele começa uma outra batalha, que é a luta pelo seu tratamento. Em sua grande maioria, esses tratamentos são únicos, já reconhecidos pela comunidade médica nacional e mundial. São tratamentos já registrados nos principais órgãos regulatórios do mundo, o FDA nos Estados Unidos, o EMA na Europa. Em sua maioria já possuem registros em dezenas de outros países e também já possuem registro no Brasil, em muitos casos. E mesmo assim o que vemos é a total falta de proatividade do nosso governo para a incorporação desses tratamentos. Eu quero deixar essa reflexão para todos, porque saúde é uma situação muito delicada e eu sei que tem que ser tratado em todos os aspectos, mas eu gostaria de pedir uma atenção maior e uma agilidade maior, porque eu já presenciei muitas pessoas que se foram, não tiveram a mesma oportunidade que eu de ter um tratamento digno, de ter uma saúde de qualidade. Então é o que eu deixo e peço para todos que reflitam, que todos possamos trabalhar em conjunto, porque todos somos brasileiros, independente da doença, independente do sexo, independente da cor, todos somos filhos do Brasil e a própria Constituição nos assegura esse direito e nos assegura que nós precisamos ser tratados com essa qualidade de vida, independente do custo do tratamento, independente de quantas pessoas sofrem com esse mal. No próximo bloco, uma política pública para as doenças raras. Nós temos uma grande dívida para as pessoas e familiares de pessoas com doenças raras.